Vamos esperar o povo entrar. Sobe. Você fica com os olhos lacrimejando. Ah, Coaf, o Moro queria nas mãos dele para controlar ainda mais as movimentações financeiras de todo mundo.
mas a COAF conseguiu ficar garantida fora das mãos do Moro. Ele deve estar puto, ainda mais porque psicopata fica puto mesmo, fica com raiva quando não consegue as coisas, os seus planos. E falam que psicopata é inteligente, isso é um mito. Os psicopatas não são inteligentes, eles são calculistas e são tacanhos, não são geniais nem inteligentes. E ao mesmo tempo houve aí, como eu coloquei nos meus stories, a FUNAI, ONGs e outros elementos importantes ficaram onde já estavam ou onde deveriam estar. Isso é muito importante. Principalmente a FUNAI, que precisa agora lutar ainda mais por aprofundar a demarcação indígena. ONGs, acho que sindicatos, né? ONGs, sindicatos e a FUNAI, porque o fascistoide queria que a FUNAI ficasse no Ministério da Agricultura, que é onde estão os ruralistas, que ele botou. Tinha o meio ambiente, ele pegou justo, o infeliz pega justo o cara do anti-meio ambiente, que aqui em São Paulo, o secretário do meio ambiente do governo do Geraldo Alckmin foi condenado por esconder áreas da bacia do Rio Tietê. Eu sempre falei isso, várias pessoas falaram. O cara é condenado, esse Ricardo Salles. Todos os ministros do Itamar ao Temer, Marina Silva, o Mink, vários, do Lula, da Dilma, se reuniram recentemente, esses dias, ontem, porque estão o ICMBio, o IBAMA, áreas de preservação ambiental, as reservas estão ameaçadas, estão sendo destruídas. Esse cara é destruidor. Todos os sinistros do Bolsonaro. Na educação, então, os estudantes protestando aí, eles colocaram em contingimento os gastos de educação para pressionar a reforma da Previdência. Tem que processar, tem que denunciar esses caras, chantagem, ainda mais com impacto nacional. A CAPES, CNPq, atacada, a CAPES recolhendo todas as bolsas de pós-graduação, mestrado, doutorado. Isso é um crime. Então, em todas as áreas é um crime. Não só derrubar o Bolsonaro inteiro, o desgoverno Bolsonaro, mas responsabilizar. Paulo Guedes também falseou, mentiu sobre dados da Previdência, além de ter escondido, mentiu. Eu coloquei no meu canal no YouTube agora há pouco o Ivan Valente falando isso. E falando assim, a capitalização que você quer dar para os bancos, você quer dar um cheque em branco para os bancos. Isso também é crime de responsabilidade. Tem que, tudo isso. O decreto das armas, que também eu fiz um texto no meu Instagram, no meu Facebook, é só para favorecer a milícia dele, que nem o Hitler fez com a SS, que era o poder paralelo paramilitar do partido nazista. Não é para o cidadão de bem, é para a milícia dele. E essa briga entre olavistas, o charlatão obscurantista Olavo de Carvalho com os generais e o alto comando, é justamente para eles caírem fora e colocarem mais e mais olavistas, nazifascistas, e o país correndo o risco de cair na mão do crime organizado. Então não é só o povo na rua agora. Agora as instituições elas têm que se tocar, porque elas também estão ameaçadas. Então é isso, quer dizer, é um imbróglio todo, é uma destruição em todos os níveis, em todos os setores, em todas as pastas. Tem que cair o fora Bolsonaro, mas há já uma lista dos crimes de responsabilidade de todos esses sinistros e dele próprio. Sem contar a base aliada do próprio Partido Sol Laranja. Então eu respondi mais ou menos como é que estamos. Aguardo mais perguntas, enquanto isso eu vou fazendo carinho na minha gata, porque a gente vive também de carinho. Só os nazifascistas não vivem de carinho. Os extremistas e os psicopatas.
Não, fica aí. Fica aí, fica aí, fica aí. Mauro Vitsky. Que manha desse gato. Na verdade é a minha gata. É a gatita Bela. Muito carinhosa, muito manhosa. Realmente. Luiz Brandino 29. Qual partido de esquerda você mais gosta? Olha, o Partido Comunista Italiano é o partido comunista mais inteligente do Ocidente, por causa do Gramsci. Outro dia teve um sujeito que falou: ah, Gramsci foi teórico e tal. Gramsci foi preso pelo fascismo do Mussolini. Não à toa. Ele foi preso pelo fascismo do Mussolini, porque ele era líder de operários, porque ele fazia parte de uma revolução que ia acontecer, foi frustrada pelo fascismo, e porque era cofundador do Partido Comunista Italiano, e ele era deputado. O Gramsci chegou a ser deputado, ele não era teórico apenas. Ele foi preso e ali ele escreveu tudo, porque esses dias o Chomsky, comparando, que é o maior intelectual americano vivo, tem uma esposa brasileira, sabe tudo do dissidente político do governo americano há muito tempo, sabe tudo sobre a América Latina, Brasil. A esposa dele é brasileira e tal. Ele comparou a prisão do Lula com a do Gramsci, porque o Lula estava impedido de dar entrevista. O Gramsci, o promotor do caso, foi explícito. Esse sujeito tem que ser preso e tem que ficar mudo durante 20 anos sobre o Gramsci. Porque se o Gramsci fala, ele tem o mesmo impacto que o Lula teve quando falou. E naquela época, estamos falando dos anos 20 e 30, Gramsci morre em 1937, era jornal e rádio, né? Jornal e rádio. Então o Partido Comunista Italiano, eu não sei como ele está agora, eu confesso. Esses dias colocando aqui dos 80 e poucos anos do Gramsci. Eu coloquei fotos de gente do Partido Comunista Italiano lá, em frente ao túmulo, com certeza cantando, né? Em italiano, é óbvio. Bem unidos, façamos nesta luta final uma terra sem amos a internacional. No Brasil, o que é o PCdoB, o Partido Comunista? Eu não sei. Você tem uma Manuela que, diante de tanta fake news, talvez ela seja mesmo, mas enfim, diante de tanta fake news, ela fala que cristã. Você pode ser progressista e cristão, mas comunista e cristão, isso não existe. Depois eu comentei aqui, eu vi uma foto dela, ela colocou, eu comentei: você tem que ser uma revolucionária, uma Rosa Luxemburgo.
pegar essa meninada que te adora, que vota em você, aí no Sul e no resto do Brasil, porque ela é do Sul, ela tem um eleitorado no Sul muito grande. Por isso que Porto Alegre, a Haddad até ganhou bastante mais votos do que a origem dele em São Paulo, por causa da Manuela, eu acho. Embora haja regiões lá no Sul que são bastante petistas até, que é de onde vem um passado de revolucionário. Getúlio Vargas, embora o Vargas tenha sido um autoritário no começo, mas enfim, essa coisa trabalhista, sei lá. Bom, São Borja, né, se eu não me engano. Mas há outras regiões mais progressistas. E lá no Nordeste, pega essa juventude e faz uma revolução mesmo. Não fica de ninguém. O que é o PCdoB? É a Jandira Fegali é magnífica, mas estão todos presos ao PT. O PT é o maior partido hoje do Brasil. Embora ele tenha decaído muito em casos de prefeituras, etc., o fato é que o PT tem hoje mais de 1 milhão de filiados e mais de 500 mil ativos. Isso é muito. As estruturas de base populares do PT ainda são fortes, sobretudo no Nordeste. Porque o PT mudou, Lula mudou o Nordeste. Há um antes e um depois no Nordeste. Em questão de luz, em questão de comer, em questão de acabar com a fome, etc. Questão natural, dos recursos naturais. Bom, então ainda tem algo forte. E aqui também, no Sudeste, de certa forma, ainda tem um pouco. Porque o PT nasce em São Paulo, PT e PSDB, né? E as greves do ABC, enfim. Então tem algo forte ainda. Quando fala que o PT precisa voltar às bases, é verdade, mas ainda tem, de certa forma, o histórico do PT. PSDB acabou. Houve alguns gramscianos dentro do PT, eu esqueci o nome de o mais famoso, mas são minoritários. O que é uma pena, e o PT tem perdido e o povo está cuspindo tanto no PT por isso. Porque o PT esqueceu Gramsci. Questão do Estado. Estou numa fase de ficar repetindo. Os conceitos gramscianos de guerra de oposições, sociedade civil, Estado ampliado, revolução cultural. Você não pode ficar apenas no poder e no Estado. Você tem que disputar na sociedade civil, que é um momento do Estado, que é a arena da luta de classes, que é onde estão as universidades, os setores públicos e privados, as igrejas, as empresas, as escolas. A grande mídia ideológica, que não à toa é chamada de o quarto poder, capaz de levantar e derrubar poderes, é ali que você tem que disputar. Em 13 anos de PT, a gente só viu crescer a ideologia neoliberal, mercadológica, nas universidades, sobretudo privadas, que o PT fez alianças para o FIES, para programas de financiamento, que são importantíssimos essa inclusão. Mas qual que é o conteúdo? Conservadorismo crescendo, fundamentalismo religioso crescendo, com concessão pública, você liga a TV, enxurrada de pastores fundamentalistas pilantras, cooptando quem? Os pobres, os negros, que é onde o Estado está mais desleixado, eles cooptam. E dependendo por exemplo, no Rio de Janeiro, a igreja evangélica, são os milicianos assassinos, extremistas, bolsonaristas, que também pegam essa gente. Em outras regiões de favelas, assim, é o tráfico. Meu Deus do céu. O PCC aqui em São Paulo, em Minas, pega os pobres, jovens que não têm escola, não têm nada, não tem futuro, não tem destino, eles pegam esses jovens também. E aí é uma bola de neve na vida desses jovens que poderiam ser revolucionários. Inclusive os evangélicos poderiam ser revolucionários. A ideologia neoliberal, como diz o filósofo Byung-Chul, cria deprimidos ao invés de revolucionários. A culpa é sua que você está desempregado, cara. Não é do sistema, não é do Banco Central, não é do Paulo Guedes, não é dos gestores econômicos durante esses anos todos, não. A culpa é sua. Vai fazer palestra motivacional, vai ler autoajuda, vai comprar o livro As 100 Dicas do Sucesso, Como Se Tornar Mais Rico. Ao invés de autoculpados, deprimidos, ao invés de revolucionários para alterarem o sistema. Então, quando eu falo que eu quero criar um movimento de esquerda revolucionário gramsciano, é uma coisa maior do que eu. Talvez isso eu não seja possível, talvez eu morra com 100 anos e isso ainda não esteja resolvido no Brasil, mas pelo menos eu vou ter deixado alguma obra e alguma tentativa prática. Porque eu quero montar grupos de estudo de Gramsci, logo eu anuncio, porque aí a gente cria polos no país inteiro.
Mas o momento atual agora, eu quero ver como é que fica isso, antes de eu divulgar qualquer coisa nas redes, eu quero ver como que fica isso do decreto do Bolsonaro, como que vai reagir, o Congresso está reagindo, tentando sustar o pessoal. Perguntou de partidos, o pessoal está ótimo. Mas o pessoal não é partido. O pessoal ainda não é partido. O pessoal é uma bancada parlamentar, com alguns quadros bons. Enfim, tentando com a STF, enfim. Mas é isso. Eu acho que realmente é isso. Eu já disse aqui, o PSB é de centro-esquerda, Partido Socialista Brasileiro. O PSB não vai dar certo porque tem muita gente ali forte que é centro-esquerda mesmo. Eu tenho vontade, às vezes, de entrar no PCdoB. Vez ou outro, alguém do PC, o perfil do PCdoB vem ver minhas coisas aqui, meus stories. Não sei quem é, mas ele me segue e tal. Tenho vontade de entrar no PCdoB e mudar completamente. Assim. Mas não pegar nem Lenin, nem Trotsky, nem Stalin, coisa nenhuma. Afastar esses autores soviéticos. E pegar Gramsci. Um planejamento gramsciano do partido. O Partido Comunista Italiano teve uma época, eu não sei como que é o Partido Comunista Francês, cuja sede foi o Niemeyer que fez, né? Bonita a sede e tal. Mas o Niemeyer, ele faz as esculturas dele. Dentro é um horror. Não dá para você trabalhar. Mas enfim. A Partido Comunista, inclusive o Copan é assim, São Paulo. Mas o Partido Comunista Italiano, ele, em Brasília, a Disneylândia que o Niemeyer fez em Brasília, tem coisas lindas como a catedral e tem coisas horrorosas como o teatro, né, que estava desativado, não sei se está. Mas enfim, eu não sei como é o Partido Comunista Francês, eu vi que um dos líderes dele, Lula, justamente os corruptos prendem o Lula, que tirou o país da fome, que metalúrgico, quando foi presidente foi ótimo, justamente os corruptos prendem as lideranças populares. Mas o Partido Comunista Francês acho que não tem muita força, não. Eu lembro do Foucault em entrevistas falando mal. Tá. O Partido Comunista Italiano teve um momento em que teve milhares de votos. Já pensou isso no Brasil? Seria fantástico. Mas aí tem um momento que some, aí vem o Berlusconi, que, olha como o Gramsci é fantástico. Cada vez mais. O Berlusconi é dono da maior rádio, se eu não me engano, do maior jornal impresso, do maior emissora de televisão, que nem o Sarney lá no Maranhão, que nem o Collor em Alagoas, que nem Globo aqui no Rio de Janeiro. Lá no Rio de Janeiro. E aí ele ganha. Ele vai ganhando. Por quê? Porque a esquerda não disputou. Também por. A única coisa que justificaria isso é o poder econômico. Né? A oligarquia, que é mais ligada à direita, sempre tem um poder financeiro para bancar, para ter hegemonia, para ter o alcance de disseminação nacional. No caso da Globo, isso veio com o golpe de 64. De ponta a ponta, assim, toda a fiação, toda a antena da Globo foi com aval dos militares. Era um instrumento ideológico mesmo. Mas o Marinho e tal. Mas isso hoje em dia, ela também está por fora, a Globo, não só moralmente, mas caiu muito, demitiu muita gente, tirou programas. Não sei como vai estar agora. A Globo corre um sério risco. E o pior é quem vai ficar. É o SBT? SBT com esses cortados do Silvio Santos, que um sujeito que enriqueceu com entretenimento barato, jogos de azar, telecena. A telecena e o baú foi que salvou o Silvio Santos numa época. Não era nem mais propaganda, verba publicitária. E alienação televisiva. Né? E ele, do Figueiredo, o último ditador da ditadura, até o Bolsonaro, todos os presidentes, ele pediu. Lembro dele, tem vídeos indo com uma mala em Brasília encontrar o Lula. Acho que só a Dilma não teve um contato muito mais direto. Mas todos. Bom, foi candidato contra o Collor, mas depois o Itamar fez propaganda para o Itamar, fez propaganda para o FHC. Temer então chamou o Temer para defender a reforma da Previdência. Ah não, o Collor, a ministra Zélia, esqueci, sempre tem vídeos aí. O confisco, não, vocês vão liberar o confisco. A ministra Zélia, que era a Paulo Guedes de saia, suando, porque sabia que tinha gente se suicidando por causa do confisco do Collor.
Então o Silvio Santos vai ficar o quê? A Record do Bispo Macedo? Com novelas que, pelo amor de Deus, do tempo de Italião, olho por olho, dente por dente. Prefiro as novelas da Globo e as putarias. Mauro Visc, parabéns pelas suas postagens e comentários sempre inteligentes e lúcidos. Postagens no Instagram, né, no Facebook. Obrigado. PT precisa se reinventar porque está queimado, talvez até trocar de nome. Não precisa trocar de nome. Partido dos Trabalhadores. O que vai acontecer... Bom, mas queimado todo mundo tá. O índice de abstenções nulos e brancos é pavoroso nesse país. Nas eleições federais, nas eleições estaduais, municipais. Todo mundo tá. O PT ainda tem estrutura. Agora, o que vai acontecer, no meu livro Quer Ser de Esquerda, eu projeto que a longo prazo, o que vai acontecer, a médio e longo prazo, o que vai acontecer é uma frente ampla de esquerda no Brasil. Isso vai acontecer nesse país. Isso vai acontecer. Agora, o Lula seria eleito se não fosse preso, então tem que considerar isso também. Luiz Brandino, 29. Quanto à China, o que você acha sobre ela ter aberto o mercado, tornando-se o maior parceiro comercial do Brasil e o mais atual do Japão, em 2017? A China? A China é complexo porque a China ela tem uma polícia secreta, tem aquele artista plástico, ele tem milhares de postagens aqui no Instagram. É o Ai Weiwei, né, se eu não me engano. Já veio no Brasil, tal, contou com os acessos, fez o Roda Viva, o programa. É aquele conhecido por quebrar cerâmicas, tal, chinesas, conhecido também por uma foto que ele tem assim mostrando o dedo do meio para a Casa Branca e para outros lugares políticos. Ele teve que fugir da China, né, porque ele luta pelos direitos humanos. Ele teve que fugir, ele tem advogados presos que foram mortos e está aí pelo mundo. Europa, Estados Unidos. Então a China tem uma polícia secreta, mesmo a internet, se eu não me engano, é toda controlada, mas economicamente ela é um capitalismo brutal. Capitalismo brutal. Não é comunista a China. Então a China, ela tem, embora o nome seja Partido Comunista, não vamos ser como os bolsonaristas, que são superficiais a ponto de verem apenas as aparências. Né? Então o Partido Nazista era Partido Social, não sei o que, dos trabalhadores. Não sei o quê. Então é o PT nazista. Só vem rótulos, né? Outro dia eu vi um meme, acho que foi a própria Manuela W que colocou, como que era? Camisa sem manga. Então não tem a fruta, não tem manga. Então, porque essa gente ela vê assim, ela vê os rótulos. Né? Então, o que mais que eles falam? Enfim, eles só veem rótulos. Mas a China é essas duas coisas. Agora, eu preciso me inteirar mais sobre como é que está a China agora. Eu não sei muito bem como é que está a China agora. Mas estou falando internamente. Já que você perguntou das negociações do Brasil, as negociações elas são saudáveis, elas precisam acontecer. Se você não faz, você quebra todo o mercado interno do Brasil. Mas a China ela não é comunista. O partido, o nome é comunista. Mas ela tem essa polícia secreta que persegue, que prende, que exila, né? O Ai Weiwei é exilado, e deve ter outro. Mas economicamente é capitalista. Mas veja, novamente, tanto a China quanto a União Soviética, que já foi desmantelada,
a visão de um oriental, é isso que o Gramsci viu, a visão de um oriental em relação ao Estado é completamente diferente da de um ocidental. O oriental, ele concebe uma estatolatria, o Estado é total. Aqui não é assim, aqui é muito mais complexo o conceito de Estado. Você tem o Estado estrito senso dos partidos, das instituições, do governo, dos governos, mas você tem um momento do Estado que é a sociedade civil, não deixa de ser Estado. Essa relação entre a sociedade civil e o Estado, que eu estou sempre falando aqui porque eu estou puxando o Gramsci nisso, ela é mais ou menos equilibrada aqui no Ocidente. Não é como lá no Oriente, que é tudo Estado. Tudo é controlado pelo Estado. Não. Aqui há esse equilíbrio. Não à toa a mídia é chamada de quarto poder. Há esse equilíbrio. Então, dizem, a direita diz, né, aquele observatório católico que eu vi num vídeo meu sobre Gramsci, um aluno me mandou, tem um vídeo do cara, 100 mil visualizações, é um gordo assim, que nem sabe falar Gramsci, ele fala Gramsci. Eu nem fui ver, me falaram que ele fala assim. E ele lá é olavista, católico conservador, ele fala, e todo mundo lá falando Gramsci é o gênio do mal e tal. Porque, se eu não me engano, naquele livro como o que você precisa saber para não ser um idiota, do idiota Olavo de Carvalho, charlatão obscurantista, ele fala que o Gramsci queria controlar tudo. E aí a direita, lá os comentários, o Gramsci viu que Lenin, Trotsky, não sei, mas Stalin, erraram porque não conquistaram antes a sociedade civil. Mas então, entendeu? Então você tem esses dois momentos. Então não dá para comparar uma revolução brasileira com uma revolução chinesa, com a revolução soviética, nem com a revolução cubana, que embora esteja mais próxima de nós, é outra coisa. É outra coisa. É outra coisa. Esse foi um dos erros centrais da luta armada no Brasil e que fez com que eles fossem expulsos do Partido Comunista na convenção deles. Se eu não me engano, depois do golpe de 64, numa das convenções deles foram expulsos o grupo do Marighella, grupos de São Paulo, que o do Marighella era o mais forte, grupos do Rio, grupos do país inteiro de luta armada foram expulsos porque o Partido Comunista achava que tinha que arregimentar a população em passeatas, protestos de estudantes, trabalhadores contra a ditadura, mostrando os crimes da ditadura. A luta armada achava que era preciso arregimentar a população e a guerrilha, que é rural, e a luta armada urbana tinha que regimentar a população, furar o bloqueio, a censura, com rádio, televisão, jornais impressos. Por isso que às vezes eles sequestravam rádios para mostrar para a população que eles não eram terroristas, eles queriam isso, queriam aquilo, e com armas derrotar a burguesia e tal. Mas eles pecaram, porque os primeiros da luta armada, que motivaram a luta armada, eles iam para Cuba e falavam, porra, uma ilha desse tamanho derrubou uma ditadura que Havana era um bordel a céu aberto dos Estados Unidos, entreguista, veio Che Guevara, veio Fidel, o povo também, não é só o povo cubano, fizeram uma revolução. O Brasil é um país tão potente, tão maravilhoso, tão grande, não fez a revolução. Só que as condições eram completamente diferentes. A ditadura era militar. Completamente. Até os militares que não aceitaram entregar os Estados Unidos para os Estados Unidos o Brasil de bandeja foram perseguidos, mortos, torturados. É algo que vem sendo cada vez mais investigado, trazido à tona no Brasil em documentários, entrevistas dos familiares, tem muitas matérias jornalísticas investigativas. Foi algo sempre abafado, como tudo na ditadura, mas como a luta armada vai lutar com todas as polícias, com o exército, com a marinha, com a aeronáutica, e se preciso for até com os Estados Unidos, se quiser, baixa aqui. E a União Soviética estava cagando e andando para o Brasil, essa que é a verdade. A relação era muito precária dos comunistas brasileiros com a União Soviética. Então como é que isso ia acontecer? Não havia russos suficientes no Brasil para ter um golpe comunista. Né? Essa era a mentira que a direita inventou, além de outras coisas. Então isso é muito... a luta armada não tinha como dar certo. E o Marighella era fortão, inclusive porque ele já tinha lutado contra o Vargas. Né? Então ele já vinha, ele era o mais temido. Não só da ditadura, mas de quem estava na luta armada de outros momentos.
E como eu já disse aqui, só para terminar, a luta armada ela estava indo bem até 71, por aí. Aí morre Marighella, né? Por ali, 74 que morre Marighella, não lembro, 71, 70. Porque ela estava conseguindo sequestrar embaixadores em troca dos seus presos políticos, que eram vários. Haviam presos políticos militares, que favoreceriam. Tchau, vai embora, tchau. Haviam presos estudantis, haviam os presos políticos, que eram importantes para os quadros políticos, os presos militares, os presos estudantis. Era tudo complexo. Né? Não só comunistas foram presos e torturados. Não. Você podia ter uma relação com um familiar, qualquer coisa, você tinha que ir preso e torturado. Às vezes você escrevia qualquer... Enfim, ditadura é uma coisa terrível. É uma perseguição assim. Eu não quero te dedurar, você me dedura por inveja. Coisa terrível. Coisa terrível. Os depoimentos que falam. Não precisa ter vivido aquela época para saber disso. Precisa minimamente estudar. Bom, e aí sequestro aos bancos estavam indo certo para financiar. Mas aí vem o ano de chumbo, que é para dizimar a luta armada. Dizimaram. Os sobreviventes foram vitoriosos mesmo. E quantidade de jovens, da minha idade ou mais jovens do que eu, que morreram heroicamente, e que hoje, nesse contexto do Brasil, seriam alternativas, porque está tudo concentrado no Lula, não à toa, todos os méritos ao Lula, mas seriam mais alternativas de lideranças populares. Não seriam mais da luta armada. O Brasil mudou. Que pena. Foram dizimados. E bom, aí o fato é que então a luta armada foi insana mesmo, nesse sentido. Assim, como diziam alguns, a ditadura militar é fraca politicamente porque ela é inconstitucional. Ela rasgou, foi um golpe, ela rasgou a Constituição e o voto e tal. Saiu recentemente até uma pesquisa, não sei se a Ibope existia naquela época, o Vox Populi, não lembro, uma que ainda existe hoje, que o João Goulart tinha um apoio popular grande. Acho que aquilo não foi divulgado na época e aquilo ficou assim. Para vocês verem. Desfazendo o mito de que ele não tinha um apoio popular muito grande, isso favoreceu também o golpe de 64. A marcha com Deus pela família e liberdade e propriedade, sei lá, foi muito pequena, na verdade. Ainda mais se você depois vê a passeata dos 100 mil, perto dos 100 mil. Mas enfim. E aí então foi isso, a luta armada. Mas eu ainda quero fazer um vídeo no YouTube, mas eu aproveito que eu vou pegar esse vídeo aqui live e colocar no YouTube. Fazendo assim, uma montagem. De um lado Che Guevara e do outro Marighella. Escrito assim, diferente... Não. Che Guevara e Marighella. E do outro lado Osama Bin Laden. Diferença entre luta armada e guerrilha e terrorismo. Porque a ditadura colocava que eram terroristas. Mas são dois conceitos completamente diferentes. O terrorismo, seja Al-Qaeda e tal, que é realmente, o próprio nome diz, que é botar o terror na sociedade para desestabilizar um Estado. Então eles pegam, inimigo. Então eles pegam, e aí no caso do Osama Bin Laden, Al-Qaeda e outros, o Oriente Médio tem um substrato do fundamentalismo religioso islâmico. Mas aí eles pegam metrôs, grandes avenidas das grandes capitais europeias ou dos Estados Unidos. Paris sempre tem alguma coisa, Londres sempre tem. Metrô, grandes avenidas, praças públicas, grandes avenidas movimentadas, metrô, transporte público. O 11 de setembro, né? Embora os teoristas conspiratórios em relação ao Bush e tal, tudo para pegar o petróleo e fazer a guerra do Iraque, eu endosso, pelo menos 50% isso. Até porque é muito estranho, muita coisa estranha, né? Nas imagens do avião, um monte de coisa que não bate e tal. Mas enfim, um ataque terrorista é assim.
A luta armada e a guerrilha, seja o Marighella, a luta armada no Brasil, mesmo Che Guevara, toda a ação, toda a preocupação era de não atingir a população. As ações eram feitas de maneira muito precisa, eram pessoas, muito embaixadores e tal. Nunca a população, em momentos, horários onde a população não estava, justamente para não atingir a população. Ao contrário, era regimentar a população contra a ditadura. Então são duas coisas completamente diferentes, sem contar que os grupos terroristas eles têm outros objetivos, mas a propaganda, os cartazes da ditadura era essa, né? Terroristas, tal, quando na verdade era a ditadura que era terrorista. A ditadura que nos seus estertores quis colocar bomba no Rio Centro. Graças a Deus não conseguiu, estourou no colo lá do militar. Né? Num show, num comício que ia ter a favor da abertura, da democracia, com show, com gente, com políticos. Né? A ditadura que mesmo antes, já depois, nos anos 60, colocou bombas em bancas de jornal para não venderem jornais investigativos denunciativos que não tinham sido censurados, livrarias, editoras de jornais e de livros. A ditadura era terrorista. E a direita. A luta armada tinha esse objetivo, muito, com o máximo de cuidado, vencendo várias coisas, vencendo o isolamento, vencendo a censura enorme, tendo que vencer o cansaço, tendo que vencer, enfim, a vida que levaram, mas foram heroicamente e ao mesmo tempo de uma forma ilusória e foram dizimados. E os sobreviventes, alguns estão vivos, outros já morreram, torturados ou não, enfim, foi uma coisa muito de louco. Então, percebem a cisão que houve? Não era apenas os comunistas. Você tinha contra a ditadura, você tinha mesmo conservadores. O Otto Maria Carpo participou da passeata dos 100 mil. Você tinha democratas cristãos. Você tinha liberais. Você tinha comunistas, você tinha socialistas. E dentro dos comunistas e socialistas, como sempre, você tem as cisões enormes. Então tinha a luta armada que saiu do Partido Comunista. Você tinha o Partido Comunista que, mesmo clandestino, não queria fazer parte da luta armada. Então é uma grande cisão isso. Então houveram várias cisões. Você tinha os tipos do Serra, do FHC, e você tinha os tipos mais populares do Lula, enfim, os tipos mais estudantis, intelectuais, os tipos mais populares, trabalhistas, das greves que depois vai vir, o Lula é preso, depois é solto. Enfim. Então foi algo muito complexo. Qualquer tentativa de reduzir ela tem fins muito suspeitos. Então, mas nem sei por que eu entrei nesse papo de ditadura. Eu estava respondendo outra coisa. Mauro Visc, Frente Ampla de Esquerda, que eu falei, né? Aqui no meu livro, que é Ser de Esquerda, eu vou colocar que eu prospecto que haverá uma frente ampla de esquerda no Brasil. Frente ampla de esquerda parece inevitável porque direita e centro estão sempre unidos e agora fortalecidas no atual governo. Mais ou menos, viu? Mais ou menos. Direita também está dividida. A direita partidária, diante dessa extrema direita. Você veja, o PSDB acabou praticamente. Migalha. PSL na sociedade está dividida completamente. Você vê, quando fala classe média, tem que ter muito cuidado ao falar classe média. A classe média é muito complexa também. Você tem extremistas bolsonaristas na classe média, mas você tem os moderados. E você tem até gente de esquerda na classe média. Bom, assim como a pobre de direito, e assim como a classe média aí tosca em 64, na Marcha com Deus, os comunistas, ou contra Dilma e o Lula e a esquerda, contra o MST, manipulados pela elite do atraso. Mas falam que o MST é terrorista. Eu acabei de explicar aqui.
O MST é menos ainda. O MST faz um trabalho de feira orgânica, de não sei o que, não sei o que, não sei o que. Mesmo as ações de invasões de terra e tal, é um conflito do Brasil. Aqueles que estão sendo invadidos, eles também invadiram aquelas terras. É um conflito que só com a reforma agrária e sentar com os setores mais antagônicos vai resolver. Bom, ou é uma guerra civil, e aí quem ganhar vai. Eu não quero isso. O Brasil não teve uma guerra civil como os Estados Unidos para resolver suas querelas. Então a gente vai como uma panela de pressão que precisa de uma profunda reforma e de revoluções prudentes. Bom, mas quando eu falo que mais ou menos, veja o centrão fisiológico. 2 nomes do centrão fisiológico, Álvaro Dias, que é um pulha, né? E a ação dele, governador do Paraná, contra os professores nos anos 90, se não me engano, ou mais recentemente, foi uma coisa terrível. Assim como o Alckmin faz aqui sempre fez em São Paulo com a polícia, autoritário, com professores, estudantes, greves de funcionários públicos. Bom, Álvaro Dias. E o outro pulha, que é o Paulinho da Força, que foi a favor da lei das terceiras ações, da reforma trabalhista, e que está sempre com os sindicatos, um pulha. Tem um vídeo dele jogando notas assim para uma mulher que está falando, seu canalha, não sei o que, jogando notas de dinheiro, como se fosse migalhas. Eles já deram entrevistas recentemente falando, Bolsonaro ninguém quer mais. E o que eles querem? Desidratar essa reforma da Previdência. Não pode sair forte, porque senão ela dá uma sobrevida ao desgoverno Bolsonaro. Então até o centrão fisiológico, que geralmente está mais à direita, está mais antipovo, mais elitista, não quer o Bolsonaro. Então mais ou menos. A própria elite não quer o Bolsonaro. Está aguentando ele por causa da reforma da Previdência. A capitalização para o Itaú, para o Bradesco, para o Santander, com seus juros. Grupos econômicos mesmo da Fiesp aqui de São Paulo, que já se reuniram com o Mourão, que na verdade o que eles querem? Querem não dar todos os benefícios e direitos aos trabalhadores. Vocês imaginam que, olha, o que garante uma economia funcional? O Lula já disse. Eu sou socialista, quase comunista, ainda não sou convicto que eu sou comunista, mas eu tenho que entender que no contexto atual a social-democracia, ela, de certa forma, embora ela seja frágil, e por isso a necessidade de uma revolução, ela é eficiente. A Alemanha ela tem uma plena economia porque ela tem leis rígidas de trabalho. Porque essas leis dos direitos trabalhistas é o que garante o consumo. Garantindo o consumo, você tem um giro do capital no país. É o que garante a estabilidade do país. São garantias, direitos. Eles querem destruir isso tudo, a economia vai pro ralo. Então veja o descomprometimento da nossa elite, ainda mais com um doido, em nome de uma reforma da Previdência, um doido armamentista fortalecendo a milícia e quase jogando o país para o crime organizado. Bom, vamos ver. Isso tudo tem que ser respondido e ele tem que cair logo. Mas, só para terminar, então é bem assim, a direita está dividida. Você veja, a direita, quem votou no Bolsonaro, milhares de arrependidos. As pesquisas mostram que quem está sustentando a aprovação pífia desse desgoverno são ricos e evangélicos. Os fundamentalistas, não são os modernos. Por isso que você vai sempre nos perfis deles, tem sempre frase bíblica e tal. Nesses que estão sempre defender ele são os evangélicos fundamentalistas, que são também cooptados uma ideologia neoliberal de que vão ter carro, emprego por causa do Senhor, coisas que a Igreja Católica nunca falou, do dinheiro, o dinheiro é bom e tal. E aí eles pegaram esse nicho, com uma coisa meio neoliberal, meio empresarial, que vai junto com o substrato da fé. Sem o substrato da fé não iria decolar, quando na verdade é manter o pobre onde está, o status quo, enquanto o pastor rouba e rouba no Congresso com a bancada da BBB e rouba. Mas está dividido também. Milhares de arrependidos. Esse decreto da arma para colecionadores e caçadores, nossa, isso. Quem votou no 17? Porque veja, quando eu querendo criar esse meu movimento revolucionário, uma coisa que a gente tem que pegar. Outro dia um colega meu falou: como é que a gente vai conscientizar a classe média a dar as mãos para os pobres contra essa hegemonia? Que é só aí que o Brasil vai mudar de vez. Quando a classe média parar de ser
instrumento da elite dominante. Na verdade, a classe média, como eu sempre disse, ela foi formada para isso, com a República, para impedir direitos. Né? Então, as rádios, os jornais que são feitos para a classe média consumir, é justamente contra isso. Contra Canudos. Tem uma crônica do Machado, de uma moça lá na banca, finais do século XIX, começo do século XX. Esse Canudos que está lá no... Sei, acho que não tinha isso, não tinha terminologia Nordeste, se eu não me engano. O Brasil era o Rio, né? Que já estava acabando, decadente, começando a ficar decadente porque não era mais corte. Não sei, lá fora. Então, a expressão é essa, lá fora. Lá, na Bahia, no sertão. Lá fora, de tão longe, de tão misterioso que é. Sabe, Canudos, o Lula, MST, não sei o quê, são os estudantes. Então a classe média formada no Brasil, tudo que ela consome de informações únicas e mentirosas, para barrar mesmo os direitos sociais, os avanços. Seja as reformas de base do Jango, reforma agrária, política, tributária, seja agora. Então, os bancos e tal, e Fiesp, incentivando a classe média idiota, que não se vê como classe trabalhadora. E aí me perguntou como é que a gente vai conscientizar. Um dos pontos chaves é trazer para o nosso movimento revolucionário a pauta animal, a causa animal. Que é uma parcela considerável da classe média que não quer nem saber que tem pivetes de novo nos sinais pedindo esmolas. Que não se sensibilizam a ponto de se sensibilizar com animais. E a causa animal é importante, né? É lógico que é. É lógico que eu amo animais e tal. Veja minha gatinha. Mas as urgências humanas são maiores. Tem gente que está preocupado lá com a baleia, enquanto a extrema pobreza volta, e aí e o Estado genocida contra isso, contra o futuro de milhares de jovens que poderiam serem mobilizados, inteligentes e crianças para ter um futuro de estudo e revolucionários, para transformar este país. Então a gente vai ter que entrar nisso, na causa animal, que aí puxa também a classe média. Veja só a estratégia. O Jean Willis foi sempre defenestrado por grande parte dessa classe média, que adorava ele era o queridinho delas no BBB, mas passou a ser o oposto. Ele sai e tal. Bom, o David Miranda, que também é LGBT, é casado com um jornalista americano importante, investigativo, Glenn, não sei das contas do Intercept Brasil. O que David Miranda faz quando ele, nos perfis dele? Eu já reparei. Ele sempre posta algo daquele perfil Razões para Acreditar, sobre histórias de sucesso que cativam através do afeto, da sensação das pessoas, causas animais. Olha esse animal como era horrível, horripilento, e pegaram, adotaram ele, olha como ele está lindo e tal. As pessoas vão gostando e tal. Isso é uma estratégia de rede social importante, mas tem que ser sincero, tem que ter uma base de causa animal mesmo. Mas isso não pode ser maioria, porque quando a gente fala de um movimento revolucionário de esquerda, embora esteja junto com ele a ecologia, o meio ambiente, quando a gente fala de socialismo e comunismo, tudo isso está envolvido, mesmo a causa animal, os seres, a fauna, a flora, a questão básica é mudar as estruturas políticas, sociais e econômicas. Mudando isso, você muda todo o resto. Agora, o que é ser revolucionário, que nem diz o Gramsci? É ter consciência de classe. E o que é a atuação intelectual orgânico, intelectual revolucionário, como diria o Gramsci? É aquele que está na sua classe, que é porta-voz da sua classe. E é preciso criar intelectuais orgânicos, né? Ao invés de você ter o intelectual da elite e tal, os pobres e tal, serem intelectuais orgânicos da sua classe para a revolução. Formar, aí diz o Gramsci, não basta ter uma educação para ter um emprego qualificado. Você precisa ter uma educação para você se tornar governante. E ser governante não é ser deputado lá em Brasília, ser eleito, se candidatar. É o poder voltar para você. Por isso, ao invés de ministérios, conselhos nacionais. Esta é uma pauta que eu quero levar, quero cada vez mais colocar. Por isso, pauta econômica anticapitalista, trabalhadores gerindo certas empresas. Mas eu
sou tão disperso. Eu estava falando de uma outra coisa que eu ia entrar num outro rumo, mas eu fui falando de outro. A questão da causa animal, né? Ela leva tudo isso, mas enfim. Eu falei já num vídeo no YouTube, onde eu leio sobre a sociedade regulada, vejam lá, onde eu falo sobre, ao invés de ministérios, conselhos nacionais. Desmembrar o poder e a alta burocracia federal. Luiz Brandino, 29. O que você acha do governo da Coreia do Norte? Não sei. O Yoon Soo, sei lá, das contas. É patético, né? Patético. Mas a relação da Coreia do Norte com a Coreia do Sul, ela já está melhor. Isso é bom lá para eles. Agora, é um país muito fechado, eu não sei nada. Nada. Só que a figura dele não me agrada, mas não sei até quanto agrada lá o pessoal. Eu conheci em São Paulo uma coreana do Sul. Fantástica. No casarão Belvedere do Paulo Goya. A gente estava estudando fazer uma peça, que acabou não dando certo, porque depois também veio o golpismo da Dilma, e aí ele se irritou, todo mundo se irritou. A gente achava que isso era o fundo do poço, sem saber que no fundo do poço havia ainda um porão, que é o desgoverno Bolsonaro, miliciano, vagabundo, contra tudo e todos, destruidor, nazifascistóide. Essa sul-coreana, ela era fantástica, ela fazia exercícios com a gente. Eu ia escrever, eu seria o dramaturgo e tal, mas esse era uma coisa paralela, que de manhã ela ia lá no casarão, exercícios de cantar, e de ela cantava e rezava e não sei o quê. E ela falava inglês, a gente comunicava em inglês com ela, ela era fantástica. Muito simpática. Tá? Agora, sul-coreano eu não conheci nenhum. Mauro Visky. Você acha que Bolsonaro sobrevive os 4 anos? Ah, não, 4. Não, pelo amor de Deus. Parece que ele já está há 10 anos no desgoverno. Eu acabei de falar que o centrão fisiológico é muito importante saber a opinião do centrão. O Maia está sendo moderado. No decreto das armas ele falou: há várias coisas inconstitucionais aí, não pode. Então ele não vai sobreviver a 4 anos. Não. Estou sempre falando aqui, tem um colega embaixador, tem um vídeo dele no canal do Fernando Moraes, no Caute, ele fala que em julho o governo Bolsonaro cai. Não sei se é verdade. Luiz Nassif, que tem contatos ótimos lá em Brasília, está sempre escrevendo, desde janeiro ele diz: Bolsonaro vai cair, Bolsonaro vai cair. Aí vai vir os Queiroz, os casos escabrosos, casos de crimes de improbidade que ele já fez. Então. Não sobrevive. Ele é um idiota. Um idiota perigoso, desastroso. Então a reforma, não passando tudo que a elite quer, ou pelo menos saindo desidratado, que é o que os próprios centrão quer, e a oposição, então é a esquerda mais ainda, que é votar contra totalmente, que é favorável, porque essa reforma é preciso antes de uma reforma tributária, preciso antes de uma reforma política, reforma econômica. Então ele não tem a mínima condição. Tem a mínima condição. E você, Mauro, você é mais velho do que eu, está com a barba quase branca, você deve saber que o momento atual lembra muito 1992, por aí, né? Contexto do Collor. Né? PC Farias, Queiroz, os casos escabrosos. Lembra muito. Estudantes na rua de novo. Apagão acadêmico cultural como houve na era Collor. Agora é pior ainda. Porque há um moralismo persecutório dentro. Contra comunistas, contra o marxismo cultural. Na verdade são valores liberais. Bom, está acabando o tempo. O sistema de governo da Coreia